Salve, salve, galerinha! Estamos aqui para mais uma aula de História e dando continuidade ao tema feudalismo, vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre as relações de trabalho dentro do feudo. Primeira coisa importante para a gente entender dentro dessas relações de trabalho é que a escravidão ela perde força na Idade Média para um novo sistema de relações de trabalho que a gente chama de servidão. Só para lembrar, lá na Roma existia escravidão. O Império Romano ele ia conquistando os territórios e muitos dos povos conquistados eles eram dominados e tornados escravos. O que quer dizer isso? As pessoas deixavam de ser donas de si. Então, uma outra pessoa, um senhor, ele era dono de você, da sua força de trabalho e fazia aquilo que quisesse com você. Nos feudos, essa relação de escravidão ela vai perdendo força e torna-se inexistente. A grande base é o que a gente chama de servidão. O que é isso? Os feudos são grandes estruturas agrárias. Então, os camponeses, eles, ao entrarem dentro do feudo, eles estabelecem uma relação com o senhor feudal, que seria uma troca. Eles seriam presos agora à terra. Então, o senhor feudal, ele daria um pedaço de terra para que aquelas pessoas produzissem. Ele cede. A terra continua sendo do senhor feudal. Ele cede essa terra para o camponês. Em troca, o camponês vai ter que pagar uma série de tributos, fazer uma série de coisas para o senhor feudal. Então, entre essas atribuições, por exemplo, a gente tem a corvéia. O que era a corvéia? Durante alguns dias da semana, o camponês ele tinha que sair da sua casa, da sua terra, ir para o manso senhorial e trabalhar para o senhor feudal. Isso em troca do uso da sua terra. Então, essa relação é como se fosse uma espécie de pagamento de aluguel. Então, para pagar o uso da terra que ele tinha e da segurança que ele recebia dentro do feudo, ele tinha que prestar e pagar alguns impostos. Então, a corvéia era um deles, era você trabalhar alguns dias gratuitamente para o senhor feudal. Um outro imposto era a banalidade. O que é a banalidade? Todas as vezes que você tivesse que usar o forno do senhor feudal, o moinho, algumas ferramentas, toda vez que você tivesse que fazer uso de alguma coisa que pertencesse ao senhor feudal, você pagava uma taxação em cima disso. Um outro imposto muito importante era a talha. O que é isso? Parte do que você produzisse, você tinha que dar para o senhor feudal. Então, era uma série de coisas que o camponês ele tinha que dar conta. No fim das contas, ele acabava não tendo muita coisa, porque ele trabalhava alguns dias de graça para o senhor feudal, parte da sua produção ele tinha que dar para o senhor feudal, quando ele precisava usar alguma coisa que ele não tinha, ele tinha que pagar um imposto. Além disso, existia o dízimo, que existe até hoje, que é você dar uma porcentagem daquilo que você recebe para a sua igreja. Lembrando que nessa época só existia a Igreja Católica na Europa. Depois vai haver as reformas protestantes e afins vão surgir novas religiões pela Europa. Mas nesse momento, a Igreja Católica ela começa a acumular muita riqueza, porque todo mundo dos feudos tinha que pagar esse dízimo, inclusive os senhores feudais. Então o clero ele tinha muito poder, ele tinha muita riqueza. E com o passar dos séculos, a Igreja Católica se torna talvez a maior instituição, a instituição mais rica da Europa. Dentro do feudo também existiam os vilões, que não eram pessoas ruins. O que eram os vilões? Eram as pessoas que moravam nas vilas. Com as invasões bárbaras, pequenos proprietários, pessoas que moravam próximo ao feudo, eles são agregados ao feudo e passam a viver ali de forma mais livremente do que os camponeses. Como eu venho falando nos vídeos, o feudo ele era uma instituição basicamente agrária. Só que o que vai acontecer? Por volta do século XI, inovações tecnológicas e um clima muito favorável vai possibilitar um crescimento, um revigoramento, não só da agricultura como do comércio. O que vai acontecer por volta desses séculos? Primeiro, eles começam a implementar coisas na produção agrícola com o intuito, com o objetivo de aumentar sua produção. Então, por exemplo, eles começam a queimar várias florestas, drenar pântanos para aumentar a área de cultivo. Porque quanto mais terra produzindo,
mais produtos você tem. Outra coisa importante, eles começam a usar a força animal. Então, eles usam bois, cavalos, para melhorar o arado da terra. Além disso, eles começam a desenvolver também ferramentas melhores do que eles usavam antigamente, como, por exemplo, a charrua. A charrua é uma espécie de carruagem, onde geralmente tem um animal na frente e vinha uma pessoa atrás e tinha uma espécie de foice embaixo. E aí, conforme o animal ia puxando, o ser humano ele ia conduzindo essa charrua e ia abrindo veios, né? Fazendo buracos, cavando uma espécie de buracos de valas na terra. E assim, conforme era mais profundo, facilitava a plantação e evitava que animais comessem sementes ou que chuvas destruíssem as plantações. Então, um clima também seco foi muito favorável para o aumento da produção agrícola. E por que isso é muito importante? Porque quanto mais comida você tem, maior é a possibilidade da população crescer. Por quê? As pessoas não vão sentir fome, as pessoas vão ter alimentos para crescerem melhor, diminuindo o número de doenças. Então, essas transformações que para a gente são pequenas, como o uso de animal, a charrua, que hoje em dia a gente tem uma série de outras ferramentas tecnológicas que são muito mais eficazes, e até mesmo, outra coisa importante que eles começam a fazer também é o campo trienal. Eles dividiam a região em 3 campos que eles produziam produtos diferentes. Então, eles iam trocando as produções, evitando assim que o solo se desgastasse. Então, essas pequenas mudanças na produção vai aumentar muito a quantidade de comida, de produtos produzidos, de alimentos produzidos. E aos poucos, esse excesso de alimentos ele vai gerar o revigoramento do comércio. Porque a partir do momento que eu tenho eu produzo muito, sei lá, trigo, e eu não vou consumir todo esse trigo, para ele não estragar, o que eu começo a fazer? A ver com os meus vizinhos quem precisa de trigo. E aí, em troca, eu pego alguma outra coisa que eu não tenha. Cabras, bois. Então, o comércio, ele começa a crescer novamente por causa desse aumento da produção agrícola. E uma consequência desse aumento da produção é o seguinte: conforme vai aumentando a quantidade de alimentos, menos pessoas são necessárias para continuar produzindo. Então, muitos camponeses, eles começam a ser dispensados do campo e começam a ir para as cidades. E lá nas cidades, eles buscam outras formas de sobreviver. E aí vão se criar outros trabalhos. Aí a gente vai ter marceneiro, pessoas que faziam vestuários, sapatos. Então vão surgir nas cidades próximas ao castelo, aos feudos, esses trabalhadores que vão oferecer a sua força de trabalho de uma outra forma, já que lá no campo eles já não eram mais necessários. Então esse crescimento agrícola vai melhorar a quantidade de comida, vai diminuir a mortalidade e vai gerar novos empregos, porque outras pessoas vão precisar fazer outras coisas. E com isso a gente começa a ter uma diversificação do comércio, um crescimento do comércio. Então, aos pouquinhos, o feudo, que era uma estrutura basicamente agrícola de subsistência, ele vai começar a se tornar um centro econômico que vai começar a precisar fazer trocas com outros feudos. Então, galerinha, a gente vai ficando por aqui. Nos próximos vídeos eu dou continuidade a um pouquinho mais sobre o feudalismo, que é um tema enorme e muito complexo, mas espero que vocês estejam gostando e acompanhando. Até mais!